Bom, dando continuidade à explicação de nossos exercícios, na questão 3, ela diz: qual a potência total absorvida pelo seguinte circuito elétrico? Então, temos aqui nosso circuito elétrico, e para calcularmos a potência, sabemos que se tivermos um circuito apenas com a fonte e a resistência elétrica equivalente total do circuito, poderemos usar potência igual a ddP ao quadrado sobre a resistência equivalente. Tendo isso em mente, para simplificarmos esse circuito, notamos que tem uma configuração delta entre os resistores R1, R2 e R4. Bem, eu vou mostrar o desenho aqui para vocês. Então, aqui temos R1, R2 e R4. Para a resolução, nós chamamos este ponto de ponto 1, este ponto de ponto 2 e este ponto de ponto 3. Então, aqui nosso delta, ponto 1, R1 e R4, ponto 2, R2, R1, ponto 3, R2 e R4. Transformando esse delta para uma estrela, chamamos aqui ponto 1, RA, ponto 2, RB e ponto 3, RC. Usando essa conversão, então, passando de volta para o nosso circuito e mudando um pouquinho as coisas de posição, ele ficaria dessa maneira. Aqui a fonte de tensão, aqui a nossa estrela e os resistores que sobraram, R5 e R3. Já mostrando a próxima simplificação que faremos, será passar esse circuito para esse, apenas com a fonte e a resistência equivalente. Para isso, fazemos o seguinte. Bem, a resistência equivalente após a transformação do delta estrela seria detentado por esta fórmula, que seria a resistência RA e R5, como elas estão em série, R5 mais RA, a resistência equivalente entre RB e R3, que seria R3 mais RB, a resistência equivalente da resistência equivalente paralelo dessas resistências, que seria 1 sobre R5 mais RA, mais 1 sobre R3 mais RB. Estes dois termos estariam elevados a menos 1, que é o que nós fizemos aqui quando substituímos os valores. Continuando, seria isso, que ficaria uma resistência equivalente entre todos estes termos, em série com RC. Então, mais RC. Os valores de nossos resistores são R1 igual a 7.111 ohms, R2 391 ohms, R3 5.610 ohms, R4 3.494 ohms, e como não temos um quinto integrante, seria R5 igual a R1, que são 7.111 ohms. Para o cálculo do RA, que seria aqui do ponto 1, seriam os resistores conectados ao ponto 1, que seriam R4 e R1 multiplicados e depois eles divididos pela soma de todos os resistores que estão compondo o delta. Então, o nosso valor de RA fica 2.259,53 ohms. O de RB, que seria referente ao ponto 2, fica R1 vezes R2 sobre a soma de todos os resistores compondo o delta, no valor de 252,86 ohms. O RC fica com o valor de 124,4 ohms. Com isso, temos todas as nossas resistências e substituímos esses valores na fórmula da resistência equivalente mostrada anteriormente, nos resultando em 3.730,67 ohms como o valor da resistência equivalente. Ok, portanto, a potência seria igual a ddP ao quadrado sobre a resistência equivalente. Como a fonte de tensão tem o valor de 24 volts, 24 ao quadrado sobre 3.730,67, que é o valor da nossa resistência equivalente, resultando então em 0,1544 watts de potência consumida por este circuito. Indo aqui para o Fallstad, este é o circuito que nós enviamos, ele é o circuito como o exercício nos passou mesmo, mas nós fizemos algumas atualizações. Aqui está o circuito passado, o circuito após a conversão delta estrela e o circuito apenas com a fonte e a resistência equivalente do sistema. Então, temos aqui, os valores vão aparecer no canto inferior direito.
24 volts de DDP para a nossa fonte. Este seria o R2 com o valor de 391 ohms, o R3 com o valor de 5,61 kΩ, o R5 com o valor de 7,111 kΩ e o R4 com o valor de 3.494 kΩ. Este seria o R1 com o valor de 7.111 ohms. Bem, após a conversão, temos aqui nossa fonte de 24 volts, o RC com o valor de 124,24 ohms, o RB com o valor de 252,86 ohms e o RA com o valor de 2,26 kΩ. O R3 com o valor de 5,61 kΩ e o R5 com o valor de 7,111 kΩ. E aqui, a nossa resistência equivalente do sistema seria de 3,73 kΩ, com a fonte de tensão de 24 volts. Aqui também aparece a potência consumida por essa resistência, que seria de 154,424 mW. Com isso, concluímos a questão número 3.